convite, tá? Na verdade, assim, isso é um mega desafio, tá? Porque tem um monte de coisas para a gente falar. Quando eu estava preparando a aula nessa semana, segunda-feira, eu perguntei para o Jonas quanto tempo é, e aí o Jonas me disse, é 1 hora com perguntas. Eu disse, tá bem, né? Vamos lá. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu não vou falar sobre todas as coisas possíveis, eu não vou entrar em grandes detalhes metodológicos, isso aqui é mais um overview, assim, né, desse assunto. E é uma aula, gente, não é uma palestra, não é uma coisa assim. Então, vocês me interrompam, vocês façam perguntas no meio, não tem problema nenhum, tá? A ideia, pelo que eu conversei com o Jonas, era de falar, então, sobre genômica funcional. Ele não deu exatamente esse nome, mas pelo que ele me pediu foi o que eu entendi, né? E aí eu fiz uma coisa bem simples, assim, o que é, para que serve e por que eu preciso aprender isso, né? Então, o que é? Genômica funcional é o estudo de como os genes e as regiões intergênicas do genoma contribuem para os diferentes processos biológicos. Tá? A gente teve, nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez, um crescimento enorme, né? Jonas, tu tá com o microfone. Deu, desculpa. Tá. A gente teve um crescimento enorme da obtenção de dados, né, de dados genômicos. Então, todos esses projetos, né, que derivaram do projeto Genoma Humano, né, e agora a gente tem uma outra área nisso, que é a epigenômica, então as alterações na regulação dos genes que estão lá, que ocorrem através de marcas que a gente tem no DNA. Mas não são só os dados genômicos, então, de sequência ou de marcações no DNA, mas são também os dados de transcriptômica, ou seja, todo o conjunto de transcritos de RNAs que eu tenho numa célula, sejam eles RNAs mensageiros, sejam eles RNAs não codificantes, microRNAs, tá? Mais o conjunto de proteínas, né? Obviamente, as proteínas que estão numa célula, e os metabólitos presentes, então, nessa minha célula ou nessa minha amostra. Idealmente, a genômica funcional usa uma integração de todos esses dados, né, através do que a gente chama de biologia de sistemas. Então, são ferramentas para eu conseguir juntar toda essa informação. E isso é muita informação, né? Então, essas são as ciências que a gente chama de ciências ômicas. E para que a gente faz isso? A gente faz isso para tentar entender as relações, né, que são muito complexas entre o genótipo e o fenótipo, numa escala genômica, que é uma escala global. Tá? Eu dou aula de genética para biologia, né, e aí a gente sempre fala do Mendel. E eu comento sobre o maravilhoso mundo de Mendel. Vocês devem ter ouvido falar no Mendel, se não na faculdade, no ensino médio. Então, o que é o maravilhoso mundo de Mendel? O maravilhoso mundo de Mendel eu tenho um gene com 2 alelos, a ervilha que dá a cor da ervilha, a ervilha pode ser verde, a ervilha pode ser amarela, e acabou, não tem mais nada em relação a isso. Isso é uma situação muito reduzida, né? Tem muito poucos genes que atuam dessa forma. Tá? A maior parte dos genes atua em conjunto com vários outros, né? E então a gente não vai conseguir entender o funcionamento dos genes se a gente entender que isso é uma situação complexa, né? Que o genótipo, para determinar o fenótipo, ele passa por muitos caminhos. Para que a gente faz isso? Eu esqueci de botar aqui, mas é para tratamento, diagnóstico e prevenção. Tá? Como que a gente trabalha? Então, eu vou só pedir uma coisa para o Jonas. Eu não sei se alguém botou alguma coisa no chat, Jonas. Não, é a chamada deles, eles estão então fazendo pelo chat. Tá. Se alguém botar uma pergunta no chat, eu não vou ver só, tá? Eu peço para eles abrirem o microfone, daí quando forem te perguntar, e se vier alguma coisa no chat que é pergunta, eu tento moderar aqui. Obrigado. Então, assim, o que a gente faz, né? Como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai usar dados que a gente pode gerar. Então, se a gente tem muito dinheiro, a gente pode fazer vários estudos de genoma completo, a gente pode fazer vários estudos de transcriptoma,
ou de proteoma, são estudos caros, não dá para fazer em 3 pessoas, são estudos que devem ser feitos num conjunto grande, né, de pessoas, mas a gente pode usar bases de dados que existem aí pelo mundo, tá? Botei aqui algumas bases, na verdade 2 bases de dados aqui para exemplificar. Um é o GnomeID, né, o GnomeID, que é um consórcio, então, de dados genômicos, de genoma e de exoma, então sequenciamento de genoma e sequenciamento de exoma, num conjunto muito grande de pessoas, são mais de 120 mil sequências, né, de 120 mil pessoas que eu tenho nessa base. Esse aqui é um para fazer propaganda, aqui é uma base aqui da URGS, o MPS Space, que é um conjunto de... na verdade, o que a gente fez foi uma compilação de estudos de expressão nesse conjunto de doenças, que são as mucopolissacaridoses, e as pessoas podem entrar lá e utilizar essa base, então, para fazer buscas. Tá? E aqui, mais uma propaganda, esse aqui é um artigo que vai sair provavelmente daqui a um mês ou 2, ele foi aceito agora em fevereiro, que é bancos de dados fantásticos e onde encontrá-los. Tá? É um artigo que faz uma revisão de algumas centenas aí de bases de dados em todas as situações possíveis e imaginárias. Então, a gente tem base de dados para câncer, a gente tem base de dados genômicos, a gente tem base de dados de expressão, a gente tem bases de dados que nos mostram onde é que os genes são expressos em diferentes tecidos, a gente tem bases de dados, como é o caso do KEGG aqui, que são repositórios de vias metabólicas, então eu consigo enxergar os genes, né, ou as proteínas dentro de um contexto de uma via metabólica. E a gente tem essas ferramentas, então, como o Cytoscape e a Clupedia, que é para a gente conseguir integrar, então, essas informações. Tá? Isso aqui é um exemplo da Clupedia, então, mostrando, por exemplo, alguns microRNAs, se vocês olharem cada nodo, né, dessa rede aqui, é um microRNA, e aqui são os genes, então, que esses microRNAs regulam. Tá? Não adianta nada eu dizer que eu tenho um microRNA que está aumentado, se eu não souber a informação sobre que genes esse microRNA está regulando. E não só a informação em termos de nome do gene, mas também que tipos de função esse gene está fazendo. Então, a Clupedia eu consigo fazer esse tipo de análise. Tá? A situação na qual a genômica funcional foi mais bem sucedida até hoje, e é mais usada, né, até hoje, é no câncer. Tá? Por quê? Porque o câncer, do ponto de vista funcional, ele é muito simples. Se a gente pensar que é o quê? Eu tinha uma célula aqui, que ela vivia feliz e contente do lado das outras, e de repente ela enlouqueceu. Tá? Não só ela enlouqueceu, como ela passou a viver numa realidade paralela, né, em que ela interpreta os sinais do ambiente de forma equivocada, ela fica se dividindo quando não tem nenhum sinal para ela se dividir, ela não respeita as regras básicas de confinamento dentro de um espaço, né, de uma organização tecidual, ela não... ela, enfim, começa a secretar fatores que tornam a sua autoperpetuação, né, possível, com recrutamento de vasos sanguíneos para o tumor poder se irrigar, com o escape do sistema imune, enfim, ela usa diferentes estratégias para crescer, esse tumor usa diferentes estratégias para crescer, mas no fim das contas, todos os tumores são muito parecidos, né, ainda que sejam estratégias complexas e rebuscadas, mas não importa por que isso aconteceu, essa célula ela pode ter vários caminhos para chegar nessa situação. Tá? A gente pode estar pensando aqui num câncer de mama de uma mulher jovem, pré-menopáusica, com uma história familiar positiva para câncer de mama, então a gente vai estar pensando provavelmente em alguém que herdou um gene de suscetibilidade, uma mutação talvez em BRCA1, ou a gente pode estar falando num homem mais velho que fumou a vida inteira e está com câncer de pulmão. Tá? Então, os caminhos pelos quais essas duas células percorreram para chegar aqui são muito diferentes e as causas são muito diferentes. Mas quando elas chegam aqui, elas se comportam de um jeito muito parecido. Tá? Então,
A gente pode estar falando, né, de suscetibilidade, de influência ambiental, mas as vias que se estabelecem e que permitem o crescimento do tumor são vias comuns. E tanto a genômica funcional é uma coisa importante para o câncer, que a gente tem talvez uma maior base de dados, né, nessa área, que é o The Cancer Genome Atlas, tá, que é o TCGA. O TCGA tem 2,5 petabytes, tá, de dados, desculpe, 2,5 petabytes de dados, de diferentes tipos de tumores, então são 33 tipos diferentes de tumores, com amostras pareadas de tecido tumoral e tecido normal de 11 mil pessoas, né, e 7 tipos diferentes de dados. Então a gente tem dado, de novo, de sequência genômica, a gente tem dado de epigenética, a gente tem dado de transcrição, de transcriptoma, de proteoma, uma série de informações, então, sobre esses tumores, tá? O que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue entender melhor, então, a base molecular, né, do câncer, a partir de alterações genômicas, né? A gente consegue modificar a maneira como os tumores são classificados, agora não mais só por uma análise histológica, mas também por um perfil de expressão, e a gente consegue identificar alvos terapêuticos. Tá? Então são aquelas 3 situações que eu falei para vocês, né? Se a gente consegue entender o que está por trás, a gente pode atuar talvez em prevenção. Se a gente consegue classificar melhor, a gente está diagnosticando melhor, e a gente pode achar alvos terapêuticos para tratar esse tumor. Então, vou seguir aqui no meu exemplo do câncer. Isso aqui é uma revisão sobre câncer de mama, tá? Em que tenho lá os tipos histológicos de tumor, né? Diferentes tipos histológicos de tumor, que é a classificação do câncer de mama tradicional. Mas, na verdade, quando eu olho para os tumores, eu vejo que existem alterações num grande conjunto de genes, tá? E que eu posso utilizar essas alterações nesses conjuntos de genes, que são alterações de expressão desses genes, né? Não estou falando aqui de mutações que predispõem ao câncer de mama, eu estou falando de genes que têm a sua função aumentada ou diminuída, então os que estão em laranja estão aumentados, os que estão mais em azul estão mais diminuídos, né? E aí eu posso usar, então, isso para classificar os tumores. E agora, ao invés de eu ter aqueles 2 grandes tipos que se dividem em subtipos, eu posso ter uma classificação muito mais complexa, né? Em que eu tenho informações sobre esses tumores que não só me permitem distinguir melhor cada tipo e ter dados de prognóstico, de escolha mas também de escolha de tratamento mais específica para cada um, tá? Então, aqui, juntando as duas coisas, né, eu tenho aqui a histologia. Então isso quer dizer que a gente não vai mais existir patologista no mundo, porque a biologia molecular vai substituir os patologistas. Não. Eles vão continuar existindo, mas eles vão ter que incorporar na sua prática, né, os conhecimentos que estão vindo dessa área. Tá? Então, a gente está vendo aqui as frequências, né, dos tipos com as alterações moleculares presentes em cada um deles, em que proporção. Isso é algo que a gente usa hoje, já, né, está muito bem estabelecido, por exemplo, uma imunistoquímica para HER2, que é a expressão, então, de um receptor de um fator de crescimento epidermal, né, que tem uma terapia-alvo específica. Ou seja, eu posso utilizar uma medicação que é específica para as pacientes que têm alteração neste gene, né, no câncer de mama, tá? Que não vai funcionar, então, aqui no caso dessas 2 pacientes aqui, das 2 pontas, porque elas não têm alteração de HER2. Então, de N alterações de genes, né, que a gente mostrou, a gente pode pensar algumas e utilizar como alvo terapêutico. Aqui ainda, no mesmo exemplo do câncer de mama, se vocês olharem, eu vou
ter vários daqueles genes que estavam lá atrás, né, que eu tinha mostrado, como estando alterados, com expressão alterada, que são alvo de drogas que a gente chama drogas de alvo molecular. Tá? Então, esses receptores aqui, que são receptores de fatores de crescimento, né, quando eu tenho esses anticorpos que funcionam do lado de fora da célula, tá, eles funcionam contra a amplificação desses genes. Então, algo que é muito comum em alguns tumores é eu aumentar a região que codifica o gene, né, então do receptor, e aí eu tenho mais receptores. E eu tenho, então, anticorpos que bloqueiam o funcionamento desse receptor. Mas existem outras situações em que, ao invés de eu ter uma amplificação do gene, que eu tenho uma mutação na região interna da proteína, né, no gene, na região que codifica, então, essa parte interna da proteína, que faz com que esse receptor, ele se comporte como se ele tivesse com o ligante. Se eu tenho esse tipo de alteração, não adianta eu fazer um anticorpo para a parte externa do receptor, porque não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que esse é um receptor que ele está sempre ativado. Então, eu tenho que ter um anticorpo para a região interna do receptor. Tá? E aí, a gente tem aqui uma série de anticorpos que funcionam para diferentes receptores e que são usados para diferentes tipos de tumor. Então, eu posso pensar que, por exemplo, erlotinib e gefitinib são anticorpos usados para câncer de pulmão. Tá? É diferente, por exemplo, do trastuzumab, que é usado para amplificação de HER2, que a gente viu ali antes, né? na outra imagem. E dentro da célula, esse receptor aqui, então, quando ele está ativado, ele ativa uma cascata de outras proteínas, as quais também são alvos, né, de tratamentos para diferentes tipos de câncer. Isso faz com que eu aumente o meu leque de opções terapêuticas, né, que não vão funcionar da mesma maneira para todo mundo, mas que não vão ser mais direcionadas a um tipo de tumor. Eu vou ter várias alterações direcionadas para certos pacientes que têm certas alterações, né, no seu tumor. Tranquilo, gente? Agora eu vou mudar de assunto. Sim. Tá. Bom, então comecei com um exemplo, que é um exemplo bem estabelecido, são situações que vocês estão habituados, provavelmente já ouvi falar, e vou para um segundo passo, que é doenças que não têm uma tradição tão grande, né, na genômica funcional, que está aumentando mais recentemente, que são são situações em que a gente não tem um gene bem determinado que causa, né, aquela doença, mas elas parecem ter um componente muito mais genético do que ambiental, que seria a questão do câncer. Tá? Então, aqui o exemplo que eu trouxe para vocês é de um artigo sobre osteoartrite. Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Eles retiraram cartilagem de pacientes com osteoartrite, tá? E compararam dois tipos de cartilagem. Uma cartilagem que é relativamente preservada na doença, então que está pouco desorganizada, pouco afetada, e uma cartilagem que eles chamam de cartilagem de alto grau aqui, que é bem afetada pela doença. Tá? Pegaram os pacientes, extraíram DNA, RNA dessas células, então desses dois tipos de cartilagem, e proteína. Então fizeram uma análise de genômica, de transcriptoma e de proteoma. Tá? E aí compararam, então, os perfis moleculares dos tecidos, buscando variações, né, que sejam variações genômicas herdadas e que estão relacionadas com mudanças de expressão dos seus genes, né? Buscaram, então, marcadores moleculares dessa degeneração da cartilagem e buscaram o que a gente chama de redirecionamento de drogas, né? Se eu tenho uma via que está alterada nessa situação, talvez exista uma droga que é capaz de modular esse problema, que já é usada para uma outra coisa. Tá?
Então, vamos ver um pouquinho, assim, sem grandes detalhes metodológicos do que eles estão fazendo. Eles fazem isso que a gente chama de EQTLs, que são juntar polimorfismos que a gente tem, então, no nosso DNA, né, você sabe que a gente tem um monte de regiões que são variáveis entre as pessoas, e tentar correlacionar essas pequenas variações, essas variações de uma base que a gente tem, com alterações na expressão de alguma proteína. Tá? Então, aqui, eles pegaram esse exemplo desse gene aqui, e o que a gente está vendo é uma posição. Então, esse RS 8028, 128, significa que existe um lugar lá no meu DNA que tem essa indicação, né, esse endereço, onde as pessoas podem ter um C ou um T. Então, uma citosina ou uma timina. Algumas pessoas vão ser CC, outras vão ser TC, outras vão ser TT. Tá? Bom, essa variante, ela não altera essa proteína, tá? Ela não altera a proteína codificada por esse gene. Mas ela modifica a expressão desse gene quando eu tenho doença. Porque vejam só, aqui na cartilagem que não está afetada, todo mundo tem mais ou menos a mesma quantidade de expressão do ARGB11B, tá? A quantidade de expressão de RNA mensageiro deste gene é igual, não importa se a pessoa tem um C, se ela tem um T, ou se ela tem 2 T's, tá? No entanto, na cartilagem que está afetada pela doença, então no tecido onde a doença está ocorrendo, está ativa, faz muita diferença eu ter um T e mais ainda eu ter 2 T's. Significa o quê? Significa que esta variante T, ela diminui a expressão desse gene, não o tempo todo, ela diminui a expressão desse gene numa situação, então, patológica. Tá? Isso é o que a gente chama de um EQTL. Isso aqui é a mesma ideia, tá? Comparando, então, esses EQTLs, que são traços, né, losse de traços quantitativos, né, expressão de losses de traços quantitativos, com um GWAS, que é um estudo de associação genômica de ampla escala, né, onde eu vou comparar casos e controles e vou ver quem é que tem lá uma variante numa região do genoma, que é mais frequente nos casos do que nos controles, e vou dizer que essa região do genoma, então, está associada àquela doença. Quando eu faço isso, eu só estou dando uma associação, eu não estou explicando o mecanismo. Quando eu combino isso com esse tipo de análise que a gente está vendo aqui, eu estou dizendo, olha, tem uma associação, porque quando o carinha tem o T e está doente, isso faz um efeito sobre a expressão do gene dele. Então, o que a gente está vendo aqui é só um exemplo, né, de alguns sinais de GWAS, então, para alguns marcadores, vejam, diferentes marcadores aqui, que estão em genes diferentes, né, e que se correlacionam, então, com esses QTLs aí, com essas variantes que estão mudando a expressão. Então, o que eles estão dizendo é que ter um C nessa posição aqui, que está no gene da SMAD3, isso diminui a minha quantidade de SMAD3 numa situação de doença, tá? De osteoartrite, no caso. Certo? Então, esse tipo de abordagem, ela junta o GWAS, que era simplesmente uma associação, e ela traz algo além, né, que é uma base funcional para aquele estudo de associação. E aí, então, de posse, então, destas proteínas que estão diferentemente expressas nesses tecidos, eu posso buscar candidatos, então, que possam ser usados para tratar essa doença e que não eram usados até então para o tratamento dessa doença, tá? E aí tem aqui um conjunto, então, de
potenciais compostos, né, que teriam, então, possibilidade de atuação nesse caso. Tá, já vou mudar de assunto de novo, eu estou falando aqui que nem uma condenada, se vocês não perguntam, acho que vocês estão entendendo tudo, tá? Então, passamos sim, professora, está bem legal e estou entendendo tudo. Ah, que bom, então tá, então eu tô certo. Então, Úrsula, deixa eu te perguntar, só vou do ponto anterior ali, tá? Porque depois a gente pode discutir no final, a gente tem vários pontos bem complexos aí, mas ele comparou dentro de pacientes que tinham osteoartrite, né? Então, essas cartilagens diferentes dentro de quem... Eu só fiquei com a dúvida em relação ao real só dado... Só o de WOS não, tá? O de WOS é entre casos e controle. Tá, isso que eu queria saber. Isso. Então, eles viram que esse gene estaria diferente quem tem e quem não tem osteoartrite, e depois na análise funcional mostra que quando a pessoa tem essa variante, que ela está mais presente, né? Esse gene está mais associado com ter osteoartrite, né? Essa variante dela é mais frequente em pessoas que têm osteoartrite, né? Isso. E na cartilagem ela leva a redução da proteína. Isso. Então isso seria um achado molecular, não sei se um marcador biológico da osteoartrite, eventualmente alvo de tratamento, que é isso que tu... Eventualmente alvo de tratamento, exatamente. Perfeito, tá. Beleza. Bom, e aí a gente vai para um terceiro exemplo, que é, de fato, chegar num nível mais de estudar de maneira global, né, as alterações que estão acontecendo num determinado tipo celular ou num determinado tecido, induzindo alterações, tá? Então, não usando as alterações, quer dizer, adicionando novas alterações às alterações que já existem. Eu peguei esse exemplo aqui em homenagem ao Jonas, porque é sobre genômica funcional em doenças neurológicas. Tá? Qual é o grande problema das doenças neurológicas? Primeiro, é difícil da gente conseguir tecido para estudar, porque é ruim de ficar fazendo biópsia no cérebro dos pacientes, né? Então, uma maneira que eu tenho de estudar essas doenças é utilizando uma estratégia que é IPS, tá? Que são células pluripotentes induzidas. O que a gente faz? A gente pega faz uma biópsia de fibroblasto do paciente, né? Então faz uma biópsia de pele, pega um fibroblasto e induz esse fibroblasto a se transformar numa célula-tronco embrionária. Então, ele se desdiferencia de fibroblasto, tá? E vira uma célula-tronco embrionária, que nem aquelas células-tronco embrionárias que estão lá dentro do blastocisto e que vão dar origem ao embrião. Agora, essa célula-tronco embrionária, a gente pode diferenciar ela no tecido que a gente quiser. Então, se a gente quiser diferenciar ela num tecido neural, a gente pode. Se a gente quiser diferenciar ela em tecido cardíaco, a gente pode. Se quiser diferenciar ela em osso, a gente pode. Tá? Então, a ideia é eu ter uma cultura de células que eu possa diferenciar, então, no tipo de célula que está afetada na minha doença. E aí, é bem legal, mas não é super. O que é super é que agora eu posso usar CRISPR, né, que é aquela técnica de edição gênica, em que eu posso ir lá e fazer mudanças pontuais no DNA, para ativar ou inativar outros genes. Não quero corrigir o defeito da mutação que o paciente tem e que causou a doença neurológica nele. Eu quero saber o que acontece se quem tem mutação no gene A também tem o gene C inativado, o gene D inativado e o gene E superativo. Então, eu posso fazer isso nessas células antes de diferenciar, então, como a gente está vendo aqui, ou depois de diferenciar, e posso ver o efeito disso sobre o fenótipo celular. O que a gente quer responder com isso, né? A gente quer saber, assim, que genes que... eu tenho uma variante de risco genético, né? Eu quero saber que genes essa minha variante está afetando. Que processos celulares estão envolvidos aqui, né? Como que é a interação entre esses tipos celulares que são relevantes para a doença, né? Quais são as células que são mais resilientes, que conseguem passar melhor, né, por esse estresse aí que está sendo causado pela minha variante genética, versus as que são mais sensíveis ou mais vulneráveis.
Para quê? Para poder entender, porque isso é uma coisa que acontece, né, na prática, é que eventos de vida, né, do paciente afetam o desenvolvimento desse fenótipo. Eu não consigo fazer isso in vitro, não consigo envelhecer a célula, mas eu consigo mimetizar, de alguma forma, outras alterações que eu possa ter naquele ambiente intracelular. Tá? De novo, para quê? Para eu saber quais são os modificadores genéticos, quais são os fatores de risco e quais são os pontos, né, que eu tenho que possam ser passíveis de intervenção terapêutica. Então, eu posso fazer isso, né, comparando células de pacientes, então faço IPS de vários pacientes, faço IPS de vários doadores, então de pessoas com e sem a doença, e comparo os dois para saber o que é que está acontecendo. Tá? Como é que são as alterações aqui nesses dois contextos. Mas posso fazer uma coisa mais legal ainda, que é assim, pegar um paciente que tem, né, aquela doença e corrigir, se essa doença for uma doença genética, que eu consiga corrigir a doença, tá? Corrigir, então, essa variante que causa a doença, lá no DNA. E aí, eu posso comparar a célula dele com ele mesmo, a célula dele com a variante que causa a doença e a célula dele sem a variante que causa a doença. E mais ainda, eu posso pegar uma célula do doador, que não tem doença, e causar a doença nessa pessoa. O que eu vou ver em cada um desses contextos? Qual é a influência, né, do background, que a gente chama? A gente fala muito nisso em genética. Como é que a gente explica a diferença de fenótipo entre dois pacientes que têm uma doença monogênica e que têm a mesma mutação, né, a mesma variante patogênica? É o background genético. O background genético não é nada. É uma coisa, quer dizer, não é nada. É algo assim completamente etéreo, né? Teórico, abstrato, exatamente. E aqui, não, aqui eu posso medir o background genético, eu posso dizer, olha só, quando eu corrijo essa alteração, esse fenótipo celular, ele não volta ao normal, porque tem outras coisas aqui que já foram afetadas e que não voltam, ou que já tinham uma certa predisposição aqui para não dar muito certo, tá? Versus o controle. Então, o que a gente faz, né? Nesse exemplo aqui, eu vou ter dois eixos. O primeiro, em que eu tenho o que está acontecendo, né, no background doente, então nas células do paciente. Tá? E a outra questão é o que está acontecendo no background do controle, na medida que eu crio a mutação no controle. E, gente, não é só criar a mutação, é criar a mutação e depois alterar outros genes, né, que eu acho que possam estar envolvidos nesse fenótipo. Então, eu crio a mutação e altero aquele ambiente nos dois contextos. E aí o que eu encontro vão ser alterações aqui que vão se distribuir ao longo deste eixo, tá? Que são alterações em genes, eu vou identificar quais são esses genes, né, que estão afetando o fenótipo e que vão me dar insights, né, vão me dar ideias sobre o mecanismo que aquela doença está acontecendo. E vou encontrar genes que vão variar independente, né, do fenótipo, porque, que vão afetar o fenótipo independente da variante, no contrário. Tá? Então, genes que, tendo ou não a variante, eles estão afetando o fenótipo. Então, eles não são genes que estão ligados, né, aqui a essa questão da variante. E quando eu achar nesse quadrante aqui, os genes que melhoram o fenótipo, tanto num background de doença, quanto num background controle, esses são os meus genes, que são os meus alvos terapêuticos potenciais. Então, vamos dizer que eu fiz lá o meu screening e eu inativei um determinado gene, e esse meu determinado gene se situa, então, aqui nessa região. Esse é um gene que vai ser interessante para mim tentar, por exemplo, fazer um anticorpo e bloquear a função desse gene, tá? Do ponto de vista terapêutico. E aí, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou para os bancos de dados e eu vou olhar o que já existe que bloqueia esse gene. Bom,
já terminando aqui, né? Por que eu preciso aprender? Não precisa aprender isso. Também não precisa saber usar computador, internet, celular. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, todos vocês usam computador, internet e celular. Muito poucos de vocês sabem como funciona um computador, no sentido de que conseguem montar um computador do zero, ou conseguem programar e criar um programa de computador. Né? A gente sabe usar o Word, a gente não sabe criar um Word do zero. Nós somos usuários dessas tecnologias. Né? Aqui também, vocês vão ser usuários. Quanto mais a gente, primeiro, não tiver medo, segundo, entender um pouco qual é a lógica que está por trás, melhor a gente consegue usar, né? Se a gente também não quer usar, a gente pode viver num mundo que vai ser cada vez mais invadido por isso, porque essa é a nova maneira de se fazer as coisas. Então, de novo, né? Vocês vão se formar daqui a alguns anos, quando vocês estiverem aí com 5, 10 anos de profissão, isso vai ser rotina. Se é que já não é hoje, acho até que já é hoje. Né? Então tem que saber que isso existe, tem que ter pelo menos uma noção de como é que isso é feito, de como que isso impacta a vida da gente. Deixei esse último slide aqui, eu ia botar o cariótipo relacionado a essa figura. Por quê? Porque isso é uma das situações que eu acho bem práticas. Vocês veem uma figura dessas num artigo. O que vocês fazem? Fica escabelado. Descabela. Tem várias alternativas. A gente pula a figura e finge que não viu, a gente para de ler o artigo, a gente se descabela, a gente faz alguma coisa. A gente não é habituado a olhar isso, né? Bom, a gente mal é habituado a olhar cariótipo, não é menos ainda habituado a olhar esse tipo de gráfico. Então, a gente vai começar, quando isso começa a aparecer mais e mais e mais, a gente vai ficando cada vez mais para trás, porque a gente não consegue interpretar isso aqui. Então, como é que é esse gráfico aqui? Cada partezinha dessas coloridas aqui, de fora, é um cromossomo, tá? O cromossomo 1, 2, o 3, até o cromossomo 22 e o X. E aqui estão as regiões do cromossomo, se vocês estiverem conseguindo ver, tá aqui 20 megabases, 40, 80, enfim, tamanho do cromossomo, tá? O que a gente encontra nesse primeiro, que eles chamam de track aqui, tá? Nessa primeira pista, é regiões dos cromossomos em que eu tenho em verde ganhos e em vermelho perdas. Tá? Então, vocês veem que o cromossomo 6, isso é uma linhagem celular de câncer de mama. Tá? Vocês veem que o cromossomo 6 praticamente se perdeu. Tá? Tem muito poucas regiões do cromossomo 6 onde eu não tenho perda de material genético. Tá? O cromossomo 7 está praticamente duplicado. O cromossomo 9 tem um pedaço que ganhou, um pedaço que se perdeu, enfim. O que a gente encontra nesta região aqui, assim? Aqui a gente tá vendo as alterações que são rearranjos dentro do cromossomo. Então, aquelas inversões paracêntricas ou pericêntricas, né? Quando a gente tem troca de material dentro do cromossomo. E o que a gente está vendo aqui nessa bagunça aqui do meio? Rearranjos intercromossômicos, tá? Translocações intercromossômicas, ou seja, o cromossomo 20 transloca com o 17, o cromossomo 20 transloca com o 9, o cromossomo 10 com o 7, o 6 com o 3, ou com o 2, com o 3. Tá? Então, isso é um tipo de figura que cada vez mais vai começar a ser usada, porque a gente compreende melhor essas alterações, a gente consegue enxergar mais dessas alterações, e a gente tem que, de alguma forma, colocar isso de uma forma visual, né? E é dessa maneira que se faz. Então, se a gente nunca viu um gráfico desses, com razão, eu também, primeira vez que vi, saí correndo, tá? Mas a gente tem que aprender a interpretar isso e a olhar para isso. Deixo aqui o meu e-mail e fico à disposição de vocês para a gente conversar e responder perguntas. Úrsula, só nesse teu, obrigado, né, só essa figura final,
talvez isso poderia ser meio que seria uma assinatura molecular do tumor, é isso? Tipo, exatamente. Seria isso, né? Porque é Seria difícil por mais que, assim, entendendo na tua explicação do gráfico, ainda assim a quantidade de informações é gigantesca, né? Na verdade, isso é um cariótipo, né, Jonas? É um cariótipo. Isso é um cariótipo. Porque eu tenho aqui, claro, um cariótipo super detalhado. Sim. Porque uma assinatura, quando a gente fala em assinatura molecular de tumor, a gente pode estar falando disso, né, em termos de que são alterações cromossômicas do tumor. A gente pode estar falando de expressão, então padrões de expressão, que são assinaturas, e a gente pode estar falando de assinaturas tumorais, que são mutações ou alterações epigenéticas, enfim. Assinatura tumoral, acho que é um termo muito amplo, sim. Mas é um tipo de assinatura, se tu quiser, sim. Sim, mas é uma forma integrativa, na verdade, de mostrar a informação, exatamente. Nesse caso estrutural, né? Você está dizendo assim, mais da estrutura do... Úrsula, então, primeiro, né, te agradeço, né, muito obrigado pela apresentação. Eu vou, acho que deixar para o pessoal te perguntar primeiro, eu tenho algumas questões e considerações, mas acho que vamos abrir para o pessoal aí primeiro. Acho que a gente tem que agradecer o Lucas ali, que ele foi bem gentil, assim, dizendo, tô acompanhando tudo e tal, mas a gente sabe que é bem complexo isso, pessoal, então realmente acho que a ideia é não se assustar com isso, a gente poder falar. Então vou ver o que vocês acharam aí para perguntar para a professora Úrsula, e depois eu também tenho uns comentários. Pode falar, Rafael. O Rafael já levantou a mão e abriu o seu... Podem, se estiver mais levantando a mão, e o Rafael, ele pode... Posso falar, professor? Úrsula, tudo certo? Olha só, eu queria te perguntar, na tua opinião, tu falou que essa biologia molecular não vai, tipo, substituir a patologia, mas de que maneira tu acha que isso pode contribuir, assim, dentro do diagnóstico patológico, assim, na prática, assim, realmente mais, assim, pensando na clínica ou em exames diagnósticos e tal? O que acontece? Hoje eu vou te dar o exemplo do câncer de pulmão, tá? Então, assim, o paciente vai lá, faz uma biópsia, vai para a patologia, tem lá um câncer de pulmão, já tinha um exame de imagem sugestivo, provavelmente, vai para a patologia, sai com laudo de câncer de pulmão. Qual é o melhor tratamento para esse paciente? Não sabemos, porque a patologia não vai te dar essa informação. O que a patologia vai te dar? Ela vai te dar um bloco que a gente vai poder extrair um pedaço daquela amostra, tá, do próprio bloco, da amostra de tumor, porque também não adianta eu pegar eu não posso fazer isso sem a patologia, eu não posso, sem um patologista, tentar achar onde é que está o tumor numa biópsia, né, porque nem toda biópsia vai ser tumor. Então, a patologia vai nos dar uma região cheia de células tumorais dali para a gente extrair DNA. A gente vai extrair aquele DNA e a gente vai sequenciar aquele DNA. E aí a gente vai descobrir se esse paciente tem alteração, por exemplo, no EGFR, que é responsiva ao erlotinib e ao gefitinib. Tá? Ou seja, essas mutações que causam a autofosforilação do EGFR independente do seu ligante. E aí ele vai ir para casa com um comprimido para tomar dessa medicação. E mais, a gente vai saber se ele tem mutações que causam resistência a esta medicação, porque o tumor também desenvolve, assim como ele tem mutações, né, que são de sensibilidade à droga, ele termina desenvolvendo mutações de resistência. Então, já posso dizer, olha, nem dá essa medicação, já vai para um segundo inibidor de tirosina quinase de segunda linha, porque se tu der o erlotinib, tu só vai aumentar a resistência do tumor, que tu vai selecionar as células resistentes. Então, nesse sentido, é isso que vai acontecer. Então, se eu tivesse um laboratório de patologia hoje, eu ia botar uma área de molecular ou ia me associar com alguém que faça molecular. Tá? E o professor, e o quão longe a gente está? Eu imagino que isso deve ter uma regulação para fazer isso, né? Tipo, não pode simplesmente fazer um diagnóstico molecular e seguir um tratamento assim, de forma convencional, assim, sabe? O quão longe ou quão perto a gente está disso, assim? É isso que eu estou te falando, a gente faz... Na realidade... Isso que eu estou te falando, a gente faz no clínicas. Vocês fazem no clínicas, mas, tipo, molecular, então, vocês dão um diagnóstico molecular dessa maneira. Sim, já, esse exemplo que eu te dei é vida real no hospital de clínicas. Ah, bom. É que eu vi que tu colocou ali uns gráficos de sistemas, né? Então, tipo... não. É mais nesse lado mesmo. Não, mas vou te dizer,
Então, a gente pegou uma coisa bem pontual, né, de pegar uma alteração. Como é que se descobriu que existia essa alteração e tudo mais a partir dessa biologia de sistema e desses dados gigantescos aí, que realmente a gente não faz muita geração de dado novo, porque é muito caro, tá? Mas o que é legal da biologia de sistemas é que tem muito banco de dados. Então, de certa forma, a gente está vivendo um período de muita desigualdade, porque a pesquisa de ponta ela é muito cara, mas com essa questão das bases de dados e da biologia de sistemas, eu posso ir lá e consultar uma base de dados que tem disponível, eu só preciso gerar uma hipótese, eu só preciso, será que, sei lá, os pacientes que têm as pessoas que têm câncer de fígado e tem uma alteração no gene o quê, do HLA, será que tem uma relação entre essas duas coisas? Eu vou lá para o TCGA, baixo um catatal de gente que tem câncer de fígado, com todas as suas mutações, com quem sobreviveu, com quem não sobreviveu, com o que aconteceu, tecido normal, tecido tumoral, e olho lá qual era o HLA dessas pessoas, porque se eu tinha uma hipótese, eu consigo testar essa minha hipótese, pelo menos num nível conceitual. Então, acho que assim, a gente tem uma oportunidade muito grande aí de fazer coisas. Claro, quanto tempo isso vai levar para virar um diagnóstico, né? Vamos dizer que, ok. É mais essa minha, né, uma então, projeção. Eu tenho que começar, Desculpa. Não, desculpa. Pode continuar. Tá, eu tenho que começar, né, Rafael, com uma hipótese. E aí eu posso testar essa minha hipótese nas bases de dados, mas depois eu vou ter que validar isso de uma forma experimental. Seja numa cultura de células, por exemplo, dizendo, realmente, se eu se eu der essa droga, a célula vai parar de crescer, ou ela vai morrer mais, ou sei lá o que vai acontecer com ela. Então, essa parte, ela tem todo um caminho aí para acontecer, para depois eu passar para um ensaio clínico, para uma nova droga, para uma aplicação, para uma coisa assim. E eu acho que é interessante contextualizar isso, Rafael, só que a Úrsula comentou assim, então na oncologia, agora quem trabalha com onco, já está vivenciando isso na prática clínica, as outras áreas talvez um pouco menos, mas isso na onco em alguns anos modificou bastante, talvez se fosse conversar com um oncologista 5 anos atrás, e o que eles sabem já de genética molecular e de tratamentos mais personalizados hoje mudou completamente. E eu acho que o final ali que a Úrsula apresenta, né, como se fosse, você tem que entender como é que é um gráfico, você tem que estar alfabetizados para enxergar aquele gráfico e conseguir ler ele. Talvez muito dessas alterações pode ser que demorem, né, dessas tecnologias demorem a ter uma repercussão clínica, sei lá, na área que vocês vão seguir, cada um de vocês pode seguir um caminho diferente, mas vocês vão precisar saber ler isso, porque possivelmente as áreas de vocês vão ser impactadas, né, as diferentes áreas vão ser impactadas por isso. Então, acho que a ideia é abram suas mentes, né, em relação a isso. Isso já é realidade, é que nem, eu acho que a gente pode usar o exemplo da pandemia. Começou lá na China, a gente achou, não vai chegar. Começou na Itália, a gente achou que não ia chegar. Manaus, o sistema entrou em colapso, a gente está vivenciando isso agora, o sistema de saúde está em colapso. Então, tem coisas que acontecem antes em alguns lugares, em algumas áreas, e nos indicam que aquilo ali é algo que vai acontecer. Então, a oncologia, eu diria que talvez é o mais avançado, na neuro também. Então, assim, é realidade, será ainda mais realidade. Eu acho que é nesse ponto. Eu vou passar pela questão do tempo. O Gustavo levantou a mão, e desculpa até eu ter me metido ali, mas só eu queria reforçar ainda mais o que a Úrsula falou. Gustavo, não sei se tu quer abrir o microfone. A minha dúvida é bem nessa parte aí, que a gente vê que a genética está cada vez se expandindo mais e que a gente tem que aprender a ler sobre isso. Tanto que no semestre que a gente teve genética, uma dificuldade grande que a gente teve foi de ter fontes acessíveis, assim, para entender o básico bem da genética e como aplicar ela nas diferentes áreas, porque eu senti a gente teve um basicão, mas só que muito que a gente teve remetia ao que a gente teve no próprio ensino médio mesmo, com alguns aprofundamentos e tal, mas ainda tinha essa dificuldade de conseguir pegar a base realmente, onde conseguir isso, uma fonte confiável para isso. Pois é. Existem, tanto o NCBI quanto a Nature tem algumas páginas de educação em genética, digamos assim, tá? Que não são para essas questões mais básicas. Eu posso até depois procurar e passar para o Jonas algum link, alguma coisa assim. Não é tanto para questões
básicas, que eu acho que isso vocês viram lá na faculdade ou no ensino médio, que são esses conceitos de genética, isso que eu estava dizendo, né? Eu também dou aula de genética e eu também dou aula disso. Assim, o alelo, e o genótipo, não sei o que é, mas dessa genética mais integrada, né? Em que o alelo, na verdade, ele não causa uma perda da função da proteína. Quando a gente está falando de diose, quando a gente está falando dessas alterações que não são monogênicas, né? Não é um erro inato do metabolismo, mais simples, mas a gente está falando de alterações que são um pouco mais complexas, em geral eu não vou ter uma variante que vai causar uma perda de função da proteína. Eu vou ter uma variante que vai fazer a proteína funcionar um pouquinho pior, que junto com uma outra variante também vai levar um pouquinho pior, né? E que junto com uma situação ambiental vai gerar um fenótipo. Então, é um pouco diferente isso, e esses tem alguns sites que a gente consegue encontrar essas informações, ou então em artigos de revisão, né? Posso passar os slides também para vocês, se vocês quiserem, esses artigos, esse artigo do câncer de mama é muito legal, porque ele faz exatamente isso, ele faz todo esse caminho, tem a ver também com o que o Rafael está falando, todo esse caminho de como que essas descobertas, né, foram mudando a prática clínica, o diagnóstico histológico da doença e tudo mais. Mas eu concordo, Gustavo, que acho que é a parte mais difícil, assim, é a gente adaptar o nosso ensino, né, para o que vai ser a vida real e não ficar num ensino, assim, mais formal, eu acho. Só que também se a gente não faz o ensino formal, daí vocês não entendem o que está acontecendo do ponto de vista mais conceitual, então é complicado. O Vitor aí, desculpa, Josué, o Vitor tá com a mão levantada, daí depois acho que pode ser tu a fazer o comentário, tá? E só reforçaria, assim, sempre que vocês tiverem oportunidades, assim, por exemplo, tem Liga de Genética, talvez vão ter outras aulas que vocês vão ver por aí falando disso, acho que tentem buscar, né, o ensino da genética mais aplicada, da genômica, no currículo médico, ele tá nessas partes mais iniciais, e vocês talvez não peguem tanto essa aplicação, ou vão pegar muito pulverizado em algumas áreas. Quem sabe no futuro isso fique um pouquinho mais transversal, que vocês tenham aulas mais formais aí ao longo do curso. Mas a sugestão também é assim, fiquem atentos, né? Isso vai ter um impacto. Então, né, surgiu um curso diferente, teve alguma outra coisa que aconteceu, dê uma olhada de curioso, né? Isso eu acho que é uma outra dica enquanto esse currículo vai se adaptando, porque ele ainda não se adaptou. Vitor, vai lá. Boa tarde, professora. Obrigado pela aula, foi muito boa. Eu fiquei com uma dúvida na relação da prevenção. Como é que essas questões estão lidando com a questão da prevenção de processos tumorais, câncer? Que a questão de tratamento nós temos vários, entre aspas, né? Já temos alguma ideia, né? Mas e a prevenção, que eu acho que é algo que as pessoas se preocupam bem mais, né? Como é que a gente pode pensar na prevenção, né? A gente pode ver variantes de suscetibilidade, então variantes que aumentam o risco daquela pessoa de ter um tumor. E aí a gente vai fazer, por exemplo, um rastreio diferente para aquela pessoa, né? Porque ela tem uma variante de suscetibilidade, ela está com um risco aumentado. Ou a gente vai tirar o risco da pessoa e vai poder voltar para o screening dela para um padrão normal. Então vamos pensar câncer de cólon, né? Câncer de cólon tem uma recorrência familiar em algumas famílias, né? E, nesse caso, existe uma mutação lá no gene da adeenomatose familiar, né? Polipose, Jonas, me ajuda. Polipose familiar, isso mesmo. Polipose adeenomatose familiar. Adeenomatose familiar, isso aí, obrigada. Em que, se eu tenho essa situação, eu vou ter que fazer colonoscopia de rotina anualmente para monitorar, né? E se eu posso fazer um diagnóstico molecular e saber se eu estou em risco ou não, tem pessoas que vão fazer, porque clinicamente é o recomendado, mas que elas não têm um risco molecular, porque elas não têm a mutação, elas não herdaram a mutação da família. Então elas não precisam ficar fazendo este rastreio mais intenso do que os outros. Outra situação, cardiomiopatia hipertrófica, né, em que também eu tenho uma situação familiar, eu tenho pessoas que têm que fazer um acompanhamento e que hoje em dia a gente acompanha, a rigor, se recomenda acompanhar toda a família, todos os filhos, né? Uma pessoa que tem a doença, a gente acompanha todo mundo.
Não preciso acompanhar todo mundo, só preciso acompanhar quem herdou a mutação, que é quem tem um risco aumentado. Então, nesse sentido, a prevenção, seja para eu também poder direcionar melhor os meus esforços, porque fazer esse acompanhamento tem um custo, não só, né, para o sistema de saúde, mas principalmente para a pessoa, de ter que estar fazendo uma série de procedimentos aí, que talvez ela não precise. Tá? Nessa ideia, assim, de prevenção. Em algum desses cenários, né, se pensar isso que a Úrsula comentou, tipo, se ela pega câncer de mama, miocardiopatia hipertrófica, e daí a gente está falando agora de doenças que é, né, um gene que causa a condição, tipo, câncer de mama, tipo, uma em cada 400 pessoas tem variantes relacionadas a esses genes principais. Miocardiopatia hipertrófica também, algumas delas tipo, para 800, mais ou menos, então tem, acho que um impacto maior em prevenção nessas formas que a gente chama de monogênicas, mas algumas delas são relativamente frequentes na população. Isso não é, se a gente pensar a população do Brasil, né, imagina o número de pessoas que têm essas variantes, e com o passar do tempo, né, Úrsula, assim, acho que a tendência, isso é bem importante, porque tudo que é tecnologia nova, né, que nem a Úrsula colocou, essas da internet, né, uma série de tecnologias que a gente não sabe nem como funciona de fato, mas ela também abre oportunidade para alguns trabalhos não tão sérios. Mas eu acho que a academia, né, a nossa formação, a gente tem a obrigação de se debruçar sobre isso e tentar usar essas tecnologias da melhor forma. Então, quem sabe no futuro a gente vai ter isso também para essas doenças multifatoriais. Tem toda a questão de populações diferentes, então, eventualmente dados que são, sei lá, a gente pode analisar isso hoje, mas a informação talvez vai ser da Europa, e pode ser que variantes lá que são importantes na Europa, elas não são tão frequentes no Brasil, não são tão frequentes no Rio Grande do Sul, e pode ser que na nossa população isso funcione de uma forma completamente diferente. Quando é uma tecnologia nova, às vezes as pessoas também vendem atendimentos como atendimentos caros, né? Eu vou fazer um perfil genético, não sei o quê, né? Eu vou ter um mapa astral genético ali que ficou, porque já começa a misturar com uma coisa meio pseudocientífica e vendem isso como algo caro. Então, é uma coisa super séria, com potencial gigantesco, e que tem as etapas que o conhecimento está avançando. E acho que a tendência é avançar, não só para ficar em doença rara e prevenção, mas em doenças complexas, e a gente vai ter que acompanhar isso, a gente vai ter que ver isso acontecer, né, e aplicar quando for realmente aplicável, e às vezes ficar mais na pesquisa quando não for uma coisa ainda completamente aplicável. Vocês vão ouvir esses discursos ao longo da formação de vocês também, então você sempre tem que ter crítica em relação à informação, e acho que dá para, né, eu fico à disposição para conversar, acho que a Úrsula é uma outra pessoa, né, que domina, ela está bem à frente aí, acho que também, se surgir dúvida se pode ter aplicação ou não, acho que é importante ter referências aí também para conversar. Acho que a gente pode deixar o Josué como, de repente, a última pergunta, para a gente poder ir finalizando. Obrigado, Vitor. Bom dia. É mais uma curiosidade mesmo sobre o porquê da escolha desse modelo de gráfico, se cada vez que for analisado tem que ver dado por dado dele, ou se acaba com o tempo e experiência tu reconhecendo algum padrão de desenho, que daí só no bater o olho tu sabe, essa pessoa tem predisposição para algum tipo de tumor e tal. Acho que nem tanto assim, porque não nesse nível, né, de, vou bater o olho e já vou saber que a pessoa tem a predisposição, mas, na verdade, o que o gráfico te mostra de uma maneira fácil, eu poderia ter posto um cariótipo normal ali do lado, né, ou um cariótipo de uma célula com poucas alterações, e aí a gente vai bater o olho e tu vai dizer, essa aqui é muito pior do que aquela ali. Tá? Então, nesse sentido, a ideia do gráfico é justamente essa. Esse é um tipo de gráfico, chama gráfico Circos, tá? E a ideia dele é passar uma quantidade imensa de informação mesmo numa única figura. Para quê? Não para eu ir lá e conseguir, através do gráfico, entender qual é a região que está duplicada do cromossomo 2 e o que eu já vou saber de cabeça o que tem ali. Claro, o que vai acontecer e o que acontece. Eu não vou saber te dizer qual é o cromossomo, mas tem uma região onde está o HER2, tá? Que é uma região que frequentemente está amplificada no câncer de mama. Tanto é que a gente viu lá as células todas, né, uma imunohistoquímica bem forte para HER2. Então, eu posso bater o olho, se eu trabalhasse com câncer de mama e olhasse esse gráfico o tempo todo, talvez eu descobrisse lá, isso aqui eu já sei, isso aqui é a amplificação de HER2. Mas não é bem essa a ideia mais é para eu bater o olho e dizer assim, essa célula aqui está muito bagunçada, gente, que é esse cariótipo aqui, tá? De uma maneira muito econômica, digamos assim. Até porque aquele gráfico não obrigatoriamente foi gerado com o cariótipo, né? A gente também pensa assim, então por que não fazer um cariótipo? Porque quando eu
estou usando dados moleculares, eu posso estar fazendo uma outra técnica que a gente chama de genômica estrutural, que daí é usar dados, né, moleculares para construir um cariótipo, então por microarranjo ou por sequenciamento de genoma completo, e eu nunca fiz um cariótipo. Eu achei todas aquelas alterações ali sem nunca ter feito um cariótipo, que é também é uma outra área que eu acho que vai mudar muito aí, é a citogenética, né? A citogenética do cariótipo convencional também vai se reformatar aí no futuro. Tá bom, obrigado. Perfeito. Acho que a gente pode ir encerrando, né? Só, acho que comentários finais, assim, eu dou uma aula, vocês vão ter isso comigo no sexto semestre, que é de neurogenética clínica, e daí eu faço meio que uma brincadeira, assim, modelos de doença monogênica e doença multifatorial, e daí eu falo assim, que a doença monogênica, eu tenho um gene único que vai levar ao fenótipo, então eu conheço a causa, e por eu conhecer a causa, eu tenho um entendimento maior sobre fisiopatologia daquela doença. A nossa disciplina é muito voltada para a fisiopatologia, trazer um pouco disso, de falar, né, biologia molecular um pouco mais avançada, é também falar um pouco de fisiopatologia de modo mais complexo. E daí eu brinco que as doenças multifatoriais, às vezes, é meio que uma chatice, assim, quando a gente vai ler nos livros de medicina interna, porque, sempre vai ser fatores genéticos e fatores ambientais que vão interagir, é tipo o background ali que o Ursula falou, é o background genético, né? Então, o background genético, mais o background ambiental, isso vai dar infarto, isso vai dar diabetes, isso vai dar não sei o que lá. O que a Ursula mostrou, essas ferramentas, elas possibilitam que a gente identifique, talvez, esses fatores de uma forma um pouco melhor. Então, em vez de ficar uma coisa intangível, né, uma coisa completamente abstrata, a gente está se aproximando, pelo menos do ponto de vista molecular, e eventualmente essa parte de epigenética que a Ursula falou seriam as modificações do ambiente, eventualmente que podem ter repercussão sobre o nosso código genético, a entender isso melhor. Então a gente vai conhecer nos próximos anos, acho que muito mais a fisiopatologia das doenças, e o exemplo que a Ursula deu ali do câncer, e tentando botar, eu tenho pessoas com perfis completamente diferentes, que elas chegam no caminho final, no mesmo, né, no mesmo câncer ali, chegaram de formas diferentes, mas é que talvez a gente tenha, o que a gente chamava, eu lembro do Parkinson, falavam isso, que eram os endofenótipos, né? Então a gente vai ter tem doenças dentro das doenças, e para conseguir entender isso, eu consigo agrupar elas clinicamente, a clínica vai continuar sendo soberana para a gente poder organizar isso, mas depois que eu tiver essa informação, eventualmente depois que eu tiver o estudo patológico, eu ainda vou ter mais diferenciação, e a ideia de tudo isso é tentar ajudar as pessoas, né? Então aquilo ali vai ter ou uma implicação de prevenção, ou uma implicação de tratamento diferente, mas é algo que está em construção, e quem sabe no futuro, essa brincadeira que eu faço vai ser, não, olha, hoje em dia a gente conhece, vão ser sistemas, vai ser muito difícil. Vocês viram que a Ursula ela não ficou ali, eu tenho que saber sobre o gene Y2. Não, é o conceito. Depois, bom, se eu tiver que estudar especificamente aquilo, eu vou entender aquele gene, mas eu não preciso decorar os 20 mil genes e as 20 mil, não sei quantas milhões de interações entre eles. Eu tenho que dominar algumas técnicas, ou ter uma ideia sobre elas, entender, né, com o passar do tempo, como que isso vai impactar na clínica ou na questão da prática de vocês. Então, acho que é muito mais uma inspiração, dá um pouco de frio na barriga, né, ouvindo tudo isso que a Ursula falou, siglas que talvez vocês não conhecem, GWAS, não sei o quê. Na medicina, a gente se acostuma um pouco com isso. Ouvir uma sigla uma vez, a segunda vez que vocês ouvirem aquilo vai ser mais fácil do que a primeira, então vai ter várias dúvidas aí né, e bem básicas, que vocês certamente não entenderam do que a Ursula explicou, mas eu acho que, com o passar do tempo, a gente espera que vocês tenham um pouco mais de base disso e que a gente possa também discutir fisiopatologia em nível molecular. Então, Úrsula, te agradeço um monte, tá, pela tua aula. Esses materiais, depois, se tu puder me passar esses artigos base, facilita a minha vida, eu posso colocar no Moodle para eles, tá? A gente está com a aula gravada, vai estar no Moodle, mas eu posso botar os artigos também, para quem tiver interesse adicional. E, muito obrigado, só tenho a agradecer, acho que é um privilégio para todos nós aí poder te ouvir. E fico à disposição aí de vocês, tá? Para qualquer pergunta, qualquer coisa aí no futuro que vocês tiverem, só me mandar um e-mail ali, meu e-mail está no slide. Tranquilo. Encerramos, então. Obrigadão. Tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado. Obrigada, prof. Tchau. Tchau, obrigado. Valeu.